Então, eu gostaria de conversar com o pai do Augusto, o Roberto, e queria fazer umas perguntinhas para ele a respeito de como foi o tratamento. Roberto, tudo bom? Joia. Tudo bem. Então, eu queria saber como foi a sua expectativa em relação às horas, que todo mundo fala assim, são 4 horas de tratamento, então é muito puxado, então eu queria que você desse a sua visão, assim como pai. Realmente, assim, a princípio, antes da gente fazer o tratamento, né, a gente, quando falou que era 4 horas, a gente falou, nossa, muitas horas para uma criança de 3 anos, né, que a gente achava ele pequeno. Mas, assim, aí a gente conversou antes, né, com você falou que daria para fazer, isso pré, né, e aí a gente veio para fazer, confiantes, e realmente, eu achei, assim, 4 horas o ideal, porque como varia muitas atividades, né, ele não cansa, assim, e tem uma pausazinha para o lanche de 15 minutos, né, e assim, como eu falei, como as atividades variam muito, eu acho que foi bem tranquilo. Passa 4 horas, passa que você acha que é 2 horas, né? É muito rápido. E eu acho que menos, talvez, não surtiria os efeitos que surtiu com ele, né? No caso do Augusto e com os outros pacientes, né? Claro. E uma coisa que você falou muito interessante para mim, antes da gente começar a conversar, foi com relação à velocidade de resposta e a parte cognitiva do Augusto, que a gente trabalhou bastante isso, dele responder essas atividades. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim. Sim, pois é, eu estava falando com ela o seguinte, porque o Augusto, antes de fazer o Terasut, ele já dava algumas respostas para a gente da parte cognitiva. Só que, assim, a resposta, a gente tinha que esperar muito tempo para ele dar respostas. Tipo assim, dava uma mão, né? Ele daria uma mão, mas demorava um tempo razoável para isso. Depois do Terasut, inclusive fizemos atividades assim, o Léo fez atividades assim com ele, e é outra coisa, o tempo de resposta aumentou muito, bem mais rápido do que antes. Então, assim, isso aí foi um resultado que, até falei, seria interessante até medir isso antes, né, e depois, porque o tanto que o resultado, a velocidade do Augusto aumentou. E a parte cognitiva também, você vê que ele tá até algumas palavras como não, né, ele expressou bem as vontades dele durante o processo. Né? E não só a palavra, mas os sinais também, né? Fazer o não com a cabeça, eu vi algumas vezes, ele também, esse não que foi bem forte, né? Então deu pra gente ter começando a ter interação e também o manuseio da boca. Ele tenta fazer o movimento, como a parte motora dele ainda não está, mas ele está caminhando para isso. Até a expectativa nossa é que quando chegar para a fonoaudióloga dele, acho que vai ser incrível, ela vai ver mudanças incríveis. E agora vai poder trabalhar com mais facilidade. Né? Até porque a gente trabalhando o tronco dele, você tem melhora na parte da fala, por causa da estabilização dos músculos para o osso ióide, então vai favorecer bastante também essa parte. E a parte respiratória também, com o tronco, trabalhando mais abdômen, os músculos acessórios, ele vai ter respostas melhores para atividade de fala e outras atividades, né? E queria que você falasse também um pouquinho sobre em relação à marcha com o andador, que antes ele sentava muito, né, era difícil para fazer, e a velocidade que ele está conseguindo realizar e o tipo de movimento, né, que foi muito melhor agora, está sendo muito melhor agora. O Augusto ele tinha um andador daqui da clínica que está feita aqui, e a gente não conseguia que ele andasse, porque o que acontecia? Colocava ele no andador, mesmo com a gente perto, né, assim, ele sempre abaixava as pernas e sempre resistia muito. Quando você começou aqui com o Terasut, no começo também ele quis resistir muito a isso, né? Sim, verdade. Os primeiros dias foi muito difícil, ele chorava, mas com o desenvolver do trabalho do Terasut, ele foi realmente aumentando. Andava mais tempo sem abaixar, né? Cada dia mais, foi gradativo. Cada dia mais ele aumentava o tempo que ele ficava andando sem abaixar. E outra coisa também é a velocidade da marcha, que era bem mais lenta, né? Ficou mais rápido ao final do coisa. Tanto é que ontem, né? Foi o melhor dia. Foi o melhor dia, o penúltimo dia, né? Nós estamos no último dia hoje. E uma coisa que é muito interessante também para as crianças, que eu sou muito fã do Roberto e da Márcia, dos pais do Augusto, porque o jeito que eles lidam com o Augusto. Então não é nada infantilizado,
dando tempo para ele ter as respostas dele, para ele poder brincar, para ele se socializar. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, Roberto. Se você puder falar um pouco disso, dessa ligação de vocês. Isso é uma coisa natural de vocês, mas é que é muito bem colocada para o Augusto se desenvolver melhor. Isso aí a gente, desde o Augusto, a gente viu que ele tem uma compreensão, a gente vem conversando com ele como conversa com uma outra criança da idade dele, né, de 3 anos. A gente sempre fala as coisas antecipando, fala, Augusto, hoje nós vamos fazer isso, Augusto, vamos andar até a porta lá, né? Foi o caso da marcha, eu sempre dava um exemplo. Sim. Vamos até aquela porta e depois você vai para a piscina, né? Uma coisa da piscina é uma coisa que ele gosta muito. Mas não com aqueles coisinhas que menininhos, não é isso. Assim, quase de igual para igual. Quase de igual para igual. E eu achei muito interessante isso, porque a gente vê que ele dá as respostas, a gente vê que ele está entendendo, né? E isso me deixa muito feliz também. Claro. E você me falou uma coisa aí nessa sua resposta que foi muito interessante também, que todos os nossos exercícios nós fizemos com uma finalidade. Então tinha um objetivo. Tinha um objetivo. Se ele tinha que ir lá, ou você estava esperando ele lá no final do corredor, ou ele tinha que fazer uma atividade que tinha interação. E por isso também ajuda na parte cognitiva, né? Sim, isso aí a gente sempre tá tendo um objetivo, né? Explica, até o dia da rampa também, você fala, vamos lá na rampa. Teve o caso de usar o Lucas, que ele adora crianças, o Lucas, pois que é 2 anos, filho do Léo, que a hora que ele viu o Lucas, ele tinha um incentivo a mais, né? Quando o Lucas chamava ele rendia muito mais. Rendia muito mais. Porque ele tem essa afinidade com crianças, porque ele já está na escola também. E isso foi muito importante, ajudou muito. Né? Então, outra coisa também que é importante, que eu gostaria que você falasse um pouquinho das adaptações, né? Nós fizemos adaptações para trabalhar. Então, as 24 horas do dia, não adianta ele fazer 1 hora de terapia e ficar as outras 23 sob a ação da gravidade, uma postura, fez a fisioterapia bonita e depois fica numa postura que não é correta. Então, tudo para ele ganhar mais sensação, propriocepção, força, tudo nas posturas corretas. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho. As adaptações, a gente já, antes a gente já tinha algumas adaptações em casa, com a Doreli, que sempre sobre a orientação dela, todas as adaptações que ele tem foram feitas aqui. Inclusive a gente usa adaptações em casa, com uma mesinha com o Fórmula 1 para ele comer, né, almoçar, jantar. Na escola a gente também tem uma adaptação que é tipo o Fórmula 1, mas ele é mais baixo, por quê? Porque a gente pediu para fazer uma adaptação com bandeja, para ele ficar na mesma altura das crianças na roda. Então ele participa, ele tem autonomia de participar das atividades escolares, junto com as outras crianças, e está fazendo fisioterapia por causa da adaptação do mesmo tempo. Estabilizador também ele usa, né? Ele tem tanto em casa quanto na escola, em alguma apresentação, quando vai ficar em pé com alguma atividade. E agora a gente passou que agora a cadeira, né? Ele tinha um carrinho adaptado, mas a gente viu que agora está na hora da cadeira. E também foi feito, ficou na postura correta, e está sempre trabalhando. Né? Então isso é super importante. E eu queria falar uma última coisa com relação à físio. Que a físio dele, a Paula, veio aqui, acompanhou, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação, que a gente tem os filmes, da oportunidade de ela vir e conversar com a gente, discutir, colocar as ideias dela, colocar as nossas ideias, tudo em bem comum dele, né? Esse fator eu acho super importante aqui na clínica, porque vocês são muito abertos, né, aos outros profissionais que têm um interesse em envio. Eu acho muito importante essa troca de informações, porque quem vai ganhar com isso é só a criança, né, no caso do Augusto. E eu achei tanto da parte dela de se dispor a vir, quanto da parte de vocês de se receber, né, de dar todo o suporte, ensinar mesmo coisas técnicas, porque assim... E outra coisa que eu acho importante também é que quando a pessoa não pode vir, a questão da filmagem, que fazem as fitas, né? Isso. Das terapias, da físio, de TO, de fono, e a gente sempre está levando para os profissionais para conversar, e a gente está sempre discutindo. Isso auxilia muito, tanto nos profissionais que atendem ele, quanto até na escola que a gente leva também, para mostrar, olha, a posição é essa aqui, não sei o quê. E isso é bem importante. Essa integração eu acho que é muito importante. Legal. E eu queria te agradecer pela entrevista, vamos dizer assim, e pelo depoimento, porque nós tínhamos outros depoimentos de pais e mães,
mas a gente não tinha muito de pai. Então a visão do pai é super interessante também. E, enfim, eu queria te agradecer por isso, pela oportunidade. Eu agradeço. Obrigado.